Ossos secos jazem em um vale. No século VI a.C., o profeta Ezequiel, em exílio, recebe uma visão sobre o futuro do seu povo. Ouça enquanto os vivos são chamados da morte e se revela o significado da restauração nacional. Ezequiel é um profeta entre exilados. Ele recebe a tarefa de proclamar a palavra do Senhor a um povo abatido. Carrega um cajado e a convicção de que a profecia deve denunciar o juízo e anunciar a esperança. Naquele momento o Espírito leva Ezequiel em visão a um vale cheio de ossos secos. A visão é chocante, ossos alvejados espalhados até onde a vista alcança, símbolos de um povo que se sente morto e esquecido. Enquanto a poeira se levanta, uma voz pergunta a Ezequiel: esses ossos podem viver? A pergunta não trata apenas de possibilidade física, mas de renascimento espiritual e nacional. O profeta deve falar a verdade num cenário de aparente impossibilidade. Naquele instante o Senhor ordena que Ezequiel profetize sobre os ossos. Ele deve falar vida na morte ao nomear a promessa de Deus. As palavras do profeta atuam como uma intimação divina, chamando o poder invisível de Deus a agir. Ezequiel obedece. Fala em alta voz, dizendo aos ossos que ouçam a palavra do Senhor. Este gesto mostra que a profecia não é apenas previsão, mas obediência. O profeta usa a fala para provocar a ação divina em favor do povo. Enquanto Ezequiel fala, o vale responde. Ossos chocalham e se juntam em esqueletos. Este estágio visível representa a primeira fase da restauração. Deus começa a reconstruir o que o exílio e o juízo dispersaram. Então, enquanto o profeta continua, tendões e carne surgem e a pele reveste os corpos. A visão deixa claro que a restauração de Deus é holística, refaz ossos, corpos, identidade e dignidade, não apenas um sinal exterior. Mas antes da vida voltar, os corpos permanecem sem vida, sem fôlego. Ezequiel percebe um ponto espiritual crucial: ossos e carne são necessários, mas insuficientes. A verdadeira vida exige o fôlego, o espírito que somente Deus pode dar. Naquele instante o Senhor ordena que Ezequiel chame o fôlego para vir dos quatro ventos. Os quatro ventos evocam o Espírito de Deus agindo de todas as direções para reunir o povo disperso e reanimar a vida nacional. Quando Ezequiel chama, o fôlego entra e os corpos despertam. Levantam-se como um grande exército vivo. Este momento ensina que a vida e a restauração nacional são, em última instância, dom de Deus, trazidos pelo Espírito Divino aos escombros humanos. Após a visão, Deus fala a Ezequiel e explica: esses ossos representam toda a casa de Israel. O vale simboliza sua morte espiritual no exílio. Deus promete trazê-los de volta à sua terra, reuni-los sob um só rei e dar-lhes um novo espírito. Então Deus descreve a promessa claramente: abrirei os vossos sepulcros e vos trarei para a terra. A linguagem de exumação e retorno comunica restauração política e espiritual e indica o regresso do exílio e uma identidade nacional renovada sob o cuidado de Deus. Nessa explicação Deus acrescenta uma promessa mais profunda que a terra: eu porei o meu espírito dentro de vós. Esta é uma promessa de aliança. Significa transformação interior, renovação moral que muda corações e permite ao povo viver com fidelidade novamente. Enquanto a voz continua, Deus promete trazê-los sob um só rei e um só pastor. Esta imagem sinaliza unidade política e liderança fiel. Promete o fim das facções e a restauração da vida comum centrada sob a governação de Deus. Então Deus declara o propósito claramente: para que saibam que eu sou o Senhor. A visão não é mágica por si só. Visa restaurar a relação quebrada entre Deus e seu povo, restabelecendo a fidelidade da aliança. Nessa continuidade, Deus instrui Ezequiel a profetizar mais uma vez,
agora declarando que o exílio terminará, que os sepulcros se abrirão e que o povo retornará. A repetição sublinha a certeza da promessa de Deus apesar da desesperança presente. Ao encerrar a visão, Deus ordena que Ezequiel realize um sinal vivo diante do povo, andar entre eles, deitar no chão e falar como quem sabe que o Senhor agirá. Este sinal dramático visa penetrar a descrença deles com uma esperança tangível. Dias depois, entre os exilados, a profecia encenada por Ezequiel alcança ouvidos embotados pela derrota. Alguns zombam, outros escutam, e alguns começam a compreender que a promessa não é mero consolo, mas um plano divino de restauração ligado ao arrependimento e à renovação. Logo após a visão, a promessa inclui uma esperança concreta: Deus reunirá o povo das nações onde está disperso. Isso aponta para um retorno político real e reassentamento, não apenas para uma ideia espiritual abstrata. Mas a visão vai mais além. Deus promete dar-lhes um novo coração e colocar o seu espírito dentro deles. Esta é a linguagem de aliança. Deus mudará a sua disposição interior para que possam viver segundo os seus caminhos e permanecer unidos a Ele. À noite, Ezequiel luta com a magnitude da promessa de Deus. Sabe que o povo duvidará e os governantes resistirão. Ainda assim permanece obediente, confiando que a profecia deve ser proclamada mesmo quando o cumprimento parece distante. Nessa vigília, muitos exilados começam a ver de modo diferente. A visão reorienta sua esperança, transforma o desespero em expectativa porque mostra um Deus ativo, de aliança, poderoso para desfazer o próprio exílio. Ao fechar a cena, a imagem profética ecoa além do tempo de Ezequiel. Profetas posteriores e a comunidade lembrarão este vale como promessa de que Deus pode inverter a morte e restaurar a vida nacional, vinculando a esperança à fidelidade divina mais do que à força humana. Finalmente Deus assegura a Ezequiel e ao povo: eu porei o meu espírito dentro de vós e vivereis. A ordem, a promessa e exigência: Deus agirá, mas o povo deve receber e viver a renovação que Ele concede. O Vale dos Ossos Secos mostra que Deus pode trazer vida onde há morte e restaurar uma nação pelo seu Espírito. O texto ensina que a renovação verdadeira é dom divino e resposta humana. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.